Parece roteiro de um filme de Bollywood. 2 bebês nasceram no mesmo dia e no mesmo horário e foram acidentalmente trocados na maternidade do hospital. As crianças têm famílias e históricos muito diferentes, um casal de pais e muçulmano, o outro é tribal hindu. A reviravolta no enredo. Depois de uma longa disputa com as autoridades, 2 anos e 9 meses depois saíram os testes de DNA e os meninos se recusam a deixar os pais que os criaram. Essa história aconteceu no estado de Assam, no noroeste da Índia. E nesta quarta-feira, os casais se apresentaram à justiça para confirmar que, sim, vão continuar criando os filhos não biológicos. Shahabuddin Ahmed conta que levou sua mulher, Salma Parvin, ao hospital Mangaldaia às 6 horas de um dia de março de 2015. 1 hora depois, ela deu à luz em um parto normal. No dia seguinte, recebeu a alta. 1 semana depois, minha mulher me disse: "Esse bebê não é nosso." Eu respondi: "O que você está dizendo? Não deveria falar assim de uma criança inocente." Mas minha mulher disse que havia uma mulher da tribo Bodu na sala de parto e que ela achava que nossos bebês tinham sido trocados, afirma Ahmed. Eu não acreditei, mas ela continuou insistindo. Salma Parvin diz que suspeitou desde o início que Jonait não era realmente seu filho. Quando vi seu rosto, tive dúvidas. Lembrei do rosto da outra mulher na sala de parto, e ele lembrava ela. Dava para perceber pelos olhos, ele tem olhos pequenos, ninguém na minha família tem olhos assim. Quando Ahmed disse ao gerente do hospital sobre as suspeitas de sua mulher, ele respondeu que ela estava com problemas mentais e precisava de ajuda psiquiátrica. O pai então entrou com um pedido de acesso à informação pedindo detalhes sobre os bebês nascidos perto das 7 horas daquele dia no hospital. 1 mês depois, ele recebeu detalhes sobre 7 mulheres. Olhando os dados, decidiu checar a mulher tribal, já que havia muitas semelhanças entre os 2 partos. Ambos os bebês eram do sexo masculino, pesavam 3 quilos e tinham nascido com 5 minutos de diferença. Foi à cidade deles 2 vezes, mas não tive coragem de visitar sua casa, diz Ahmed. Então escrevi uma carta. Disse que minha mulher acreditava que nossos bebês tinham sido trocados e perguntei se eles também suspeitavam disso. Escrevi meu telefone no fim da carta e pedi para que eles me ligassem. O outro casal, Anil e Shewaliboro, vivia com seu bebê, Rian Chandra, a cerca de 30 quilômetros de distância da casa de Ahmed. Eles não suspeitavam de que seu filho tivesse sido trocado até receber a carta de Ahmed. Boro não acreditava que isso fosse possível, nem sua mulher ou outros membros da família. Mas as coisas mudaram quando as 2 famílias se encontraram. Na primeira vez que o vi, percebi que ele se parecia com meu marido. Fiquei muito triste, chorei. Somos da tribo Bodu, não nos parecemos com outras pessoas de Assam ou com muçulmanos. Nossos olhos são levemente puxados, nossas bochechas são mais pronunciadas e nossas mãos, mais gordinhas. Somos diferentes, temos características mongóis, diz Shewaliboro. Salma Parvin diz que quando viu Rian pela primeira vez, sabia que era seu filho. Queria fazer a troca de volta ali mesmo. Mas a mulher de Anil Boro rejeitou a proposta. Graças à insistência de Ahmed, o hospital começou uma investigação sobre o caso. Mas depois de consultar uma enfermeira que trabalhou no dia do parto, eles negaram qualquer irregularidade. Não convencido, Ahmed mandou a amostrão de sangue de sua mulher e da criança para um teste de DNA em agosto de 2015. Quando o resultado veio, eles tiveram certeza, não havia semelhança genética entre Salma Parvin e Jonait. Depois de o hospital dizer que o teste não era aceitável na justiça, Ahmed procurou a polícia em dezembro daquele ano. O delegado Hemanta Barua, que investigou o caso, disse a Notícias que buscou os registros dos nascimentos no hospital e visitou as 2 famílias. Em janeiro de 2016, ele levou amostras de sangue das 2 crianças e dos 2 casos para Calcutá, mas o laboratório se recusou a fazer o teste por causa de um erro no formulário. Então coletamos amostras novamente em abril do ano passado,
Eles foram testados em um laboratório na capital do estado, Guwahati, e tivemos os resultados em novembro. Eles provaram que a acusação de Ahmed de que os bebês tinham sido trocados era verdade. O policial então aconselhou Ahmed a levar o caso à justiça e pedir que um juiz determinasse a troca dos meninos. Mas em 4 de janeiro, quando as famílias foram ao tribunal para realizar a troca, os garotos se recusaram a deixar os pais que os haviam criado. O juiz disse que se quiséssemos fazer a troca, nós poderíamos, mas no fim dissemos que não iríamos trocar. Porque os criamos pelos últimos 3 anos, não podemos simplesmente deixá-los agora, diz Salma Parbin. Além disso, Jonait estava chorando. Ele estava no colo do meu cunhado, e o agarrou com força. Jogou os braços ao redor do seu pescoço e se recusou a soltar. Rian também agarrou o pescoço de Shewali Boro, começou a chorar e se recusou a ir. Anil Boro diz que destrocar os garotos agora poderia ser prejudicial à sua saúde emocional. As crianças seriam jovens demais para entender o que está acontecendo. Ao visitá-las, fica claro que são muito apegadas às famílias com quem têm vivido. E que a afeição é recíproca. Quando a Notícias entrevistou a família Boro, na semana passada, a avó tinha levado Rian para longe. Tinha medo de que ele fosse separado da família. 1 hora depois, o tio o trouxe de volta. A avó voltou um pouco depois, com um monte de pequenos peixes para dar à criança. Rian foi alegremente sentar ao lado da avó, que perguntou ansiosamente: tem algum problema? Vão levar ele embora. O tio também se mostrou refratário à ideia da troca. Olha o rosto dele, ele é tão adorável. Como poderíamos dá-lo embora? Rian não sai de perto da mãe de criação, Shewali